um pontinho em Porto Rico, essa ilha então que está sob soberania americana. Ali há uma base chamada Roosevelt Roads, costumava ser uma das maiores bases militares dos Estados Unidos, foi desativada então em 2004 e caiu praticamente em desuso. Agora um novo desdobramento, em meio às tensões com a Venezuela e, vale destacar, a base de Roosevelt Roads em Porto Rico fica aí entre 800 e 900 quilômetros da Venezuela. Bem, a base parece estar sendo reativada, isso pelo menos segundo uma investigação da agência Reuters, mas com fontes publicamente verificáveis, e a gente vai passar pelos detalhes que mostram o que está acontecendo por ali. É uma investigação visual, fotos de satélite, dados de voo publicamente verificáveis e por aí vai. Eu vou passar com vocês por algumas das imagens. Então, por exemplo, isso mostra uma passarela para aviões sendo reconstruída, com imagens de satélite publicamente verificáveis, o que é chamado de OSINT, Open Source Intelligence, inteligência de fonte aberta. Então aí em 3 de setembro, 21 de setembro, depois em 20 de outubro, você vê as fotos dessa passarela sendo reconstruída nas pistas aéreas por ali. Vale a pena acrescentar que profissionais militares foram consultados a respeito disso para analisar as imagens, e isso é condizente com uma capacidade maior, tanto para aterrissagem quanto para pouso de aviões, tanto de carga quanto caças na região. E por falar de aviões de carga e caças, aí a gente tem algumas das imagens também flagradas na base, então no Caribe. Você vê os helicópteros, mesmo caças de combate modernos, F-35 e outros aviões militares americanos que foram então flagrados na base de Roosevelt Roads, sendo reativada. Novamente, a gente vai passar pelos detalhes. Isso ao longo de setembro e ao longo de outubro, e conforme ainda a gente discute. Mas tem mais do que isso nessa reativação. Vocês estão vendo aqui ao lado uma foto de satélite, outra foto da agência Reuters do solo, com tendas sendo então armadas ali, com disposições logísticas acontecendo para reparos a mais longo prazo nessa base. Você vê então à esquerda a foto tirada por satélite e à direita um comparativo então tirado no solo pelo fotógrafo Ricardo Arduengo, da agência Reuters. É parte do que a gente acompanha conforme há essa reconstrução. Mas não é apenas por ali. Isso acontece simultaneamente a outras aplicações militares acontecendo no segundo principal aeroporto de Porto Rico, e nas Ilhas Virgens Americanas também há instalação de, por exemplo, radares, ou ainda a possibilidade de torres de controle aéreo provisórias sendo colocadas. As imagens que você está vendo agora são então do aeroporto Rafael Hernández, também em Porto Rico, onde foram flagrados drones MK9, melhor dizendo, MQ-9 Reaper. Esses são alguns dos principais drones de combate dos Estados Unidos de ponta, foram flagrados por ali, e também se viu, então, instalações de radar sendo colocadas ali, e outros dos tipos de equipamentos que você esperaria para controle intenso de tráfego aéreo. Ainda agora, você está vendo isso agora das Ilhas Virgens Americanas, também com uma distância de cerca de 800 quilômetros da Venezuela. Você vê as imagens aéreas aí mostrando novas construções, novos equipamentos de radar. Quando consultados, os oficiais envolvidos nisso, as pessoas que governam ali as Ilhas Virgens Americanas, e ainda também o governo americano e os oficiais de governo de Porto Rico, a resposta foi vaga no sentido de que capacidades militares em geral transitavam pela ilha, isso e aquilo, sem dar mais detalhes. Mas agora, esse tipo de recurso está intimamente ligado com o tipo de operação agora visto na costa da Venezuela. Até porque muitos dos aviões que foram flagrados em Porto Rico, por exemplo, na reativação aparente dessa base, são também alguns dos que foram vistos em exercícios perto da Venezuela. Para dar dimensão do que isso significa, essa base Roosevelt Roads era uma das maiores instalações navais dos Estados Unidos até cair em desuso em 2004. Enquanto isso, a nossa apuração é de que foram, recapitulando então a reconstrução militar que tem acontecido no Caribe, pelo menos 13 navios militares, milhares de soldados, 5 navios de apoio, um submarino nuclear e, claro, agora a caminho o porta-aviões Gerald Ford, o principal porta-aviões do governo americano. Seriam dezenas até 75 aviões operando a partir dali, dependendo da situação. E no período de setembro para cá, pelo menos 14 ataques a embarcações com 61 baixas. Claro, os barcos eram utilizados para narcotráfico e os tripulantes eram narcoterroristas, segundo o governo americano. Mas o ponto é, esse é o maior acúmulo de tropas ali desde a Operação Upholding Democracy, mantendo a democracia no Haiti, na época a questão de resgate
de catástrofes naturais também em 94. Mas a exceção do Haiti em 94 e uma outra, que aí sim, uma operação bélica no Panamá em 89, com invasão, cerca de 40 dias de combate entre o finalzinho de 89 e o início de 90 para capturar Manuel Noriega, que estava até em situação análoga ao Maduro. Naquela época, no Panamá, o Manuel Noriega era acusado de participação no narcotráfico. O governo do George H.W. Bush, o Bush pai, invadiu e capturou ele. Teve esses dois incidentes e, tirando a Segunda Guerra Mundial, não havia nada parecido com a construção que agora há, com cerca de 10% das forças navais americanas se concentrando no Caribe. Teve declaração recente do presidente americano também no final de semana. Enquanto a gente está no assunto, isso aqui foi numa entrevista no programa 60 Minutes, da CBS, que é um dos programas mais tradicionais de jornalismo nos Estados Unidos. O Trump foi questionado sobre o porta-aviões que está agora rumando para o Caribe. Confira o que disse o presidente americano. Are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. And this issue of potential land strikes in Venezuela, is that true? I don't tell you that. I mean, I'm not saying it's true or untrue, but I wouldn't. Why would I we wouldn't do be it? inclined to say that I would do that, but because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike. I'm not going to. You're a wonderful reporter. You're very talented, but I'm not going to tell you what I'm going to do with Venezuela if I was going to do it or if I wasn't going to do it. Why do we need an aircraft carrier and strike group? It's got to be somewhere. Okay. It's a big one. It leads to the suggestion that the United States military is planning a larger operation involving Venezuela. Well, we're not going to allow countries from, it's countries from all over the world coming in. They come in from the Congo, where we just settled that war, but they come in from the Congo. They come in from all over the world. They're coming, not just from South America, but Venezuela in particular has been bad. Bom, então aí a fala do presidente americano quando falava a respeito do deslocamento do Gerald Ford, o principal porta-aviões americano, saindo da Croácia agora indo para o Caribe, eles têm que estar em algum lugar. Eu quero passar por isso sobre outro ângulo, mas aproveitando, pessoal, estamos com gente ainda chegando na live, então convidar vocês a deixarem a curtida para a gente garantir que isso alcance o maior número de pessoas. O programa de hoje está especialíssimo, preparado com todo o carinho pela nossa equipe, então convido você a deixar a curtida. Agora, abordando isso também de outro ângulo. A história da base é ligada até à posição dos Estados Unidos quanto à América Latina, e ela traz um que é interessante conforme a gente pontua o direcionamento que o governo Trump dá agora para a América Latina. Ela foi estabelecida quando crescia a tensão na Europa, isso foi logo antes da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o presidente Franklin Delano Roosevelt, que é o que dá nome para a base, foi o único presidente americano a cumprir 4 mandatos, um presidente conhecido. Ele queria proteger a entrada do Canal do Panamá no caso de que os Estados Unidos viessem eventualmente a se envolver na Segunda Guerra Mundial e pudesse haver, por exemplo, naufrágio por parte de um torpedo vindo de um submarino alemão contra um navio americano no Caribe ou perto do Canal do Panamá. Mas tem uma nuance aí, conforme a gente entende isso, e a gente pode entender o quão profundamente essa base serve como uma espécie de metáfora para o relacionamento da América Latina com os Estados Unidos. O Franklin Roosevelt, quando fez a base, estava até tentando mudar um panorama de ressentimento quanto aos Estados Unidos devido a outro presidente com o mesmo sobrenome. Tem uma dualidade aí. Então, são dois Roosevelts, e eu até pedi para me ajudar aí nessa explicação, conforme a gente tenta agregar isso, trazer um pouco de cultura para o público, que me ajudasse com a imagem, então, dos dois. E você está vendo aí do lado. Um deles é o Teddy Roosevelt, esse que está na imagem preto e branco, o outro é o Franklin Delano Roosevelt. O que está aí com a imagem colorida é aquele que foi responsável pela construção dessa base lá atrás, em 1938, esse que está com o óculos é o Teddy Roosevelt. Então, qual que é o panorama das relações naquela época e que traz alguma reflexão para agora? O Teddy Roosevelt, lá pelos idos anos aí, isso por volta de 1904, tinha inventado ou colocado como política a doutrina da Corolária Roosevelt, a doutrina Monroe, que significava basicamente que a América Latina seria uma zona de interesse privilegiado para os Estados Unidos. O outro, o que está ali de terno, estava tentando reverter essa situação conforme havia algum ressentimento quando ele construiu essa base. É o Franklin Delano Roosevelt. E ele estabeleceu a tal política da boa vizinhança para tentar apaziguar as coisas com os países latino-americanos, até com a ideia de que aquela base pudesse servir para oferecer proteção regional caso houvesse um envolvimento maior na Segunda Guerra Mundial, eventualmente. Mas por um ponto ou por outro, a reativação da Roosevelt Roads, agora, 21 anos depois que ela caiu em desuso, em 2004, também reaviva a atenção ao hemisfério, a gente está falando de hemisfério ocidental, às Américas, como uma prioridade da política externa americana sob essa nova administração. A dimensão da notícia é muito grande.
Roosevelt Roads, como uma base naval desse tamanho, poderia ser uma das peças do quebra-cabeça em eventual ação militar na Venezuela. E aqui, nos últimos 2 meses, o que eu tenho recapitulado isso no canal não está escrito, mas aproveitando para passar brevemente sobre o assunto, Marco Rubio dá atenção especial à América Latina, os pais são sobreviventes do regime cubano e é o primeiro secretário de Estado latino na história do departamento. Ele, entrando no cargo, primeiro sobe a recompensa sobre a cabeça do Maduro de 15 milhões para 25 e depois dobra para 50 milhões. Claro, isso é feito em coordenação com o Departamento de Justiça, que é quem de fato fixa essas recompensas. E daí para frente, a falta de reconhecimento do regime do Maduro e outras ações são parte da articulação que vem à tona. Uma coisa que, como a gente disse, emula o que aconteceu com o Manuel Noriega lá atrás em 89. E naquele caso, quando todo mundo se perguntava se aconteceu alguma coisa, aconteceu, né? Colocaram um porta-aviões na costa do Panamá, invadiram, foram para cima, 40 dias de guerra e capturaram o sujeito. Agora a gente aguarda para ver os próximos passos, mas essa base, para além da Venezuela, fica como um ponto de atenção na sequência do mandato.